Aqui, né? Então Jacó enviou os mensageiros, anjos, né? Melahim, raciocinou sobre o texto, pois ele dará ordem aos seus anjos sobre ti. Rabi Judá raciocinou sobre o texto, pois ele dará ordem aos seus anjos sobre ti para te guardarem em todos os seus caminhos. Isso é o Terrilim 191, 11, como a gente viu hoje. Ele disse, segundo os companheiros, na época uma criança nasce no mundo, o instigador do mal se liga imediatamente, desde então tais acusações contra eles, como é dito, o pecado jaz à porta. Isso é Gênesis 4, 7. Sendo o termo pecado, não é? O termo, uma designação à instigação do mal. Então, a gente sabe que a palavra rete está envolvida aqui, que é pecado, rete e tete, que é uma designação do mal e também foi chamado de pecado pelo rei Davi no versículo meu pecado está sempre diante de mim, no Terrilim 51, 5. Também é chamado assim porque faz o homem pecar todos os dias diante de seu mestre. Nunca o deixa desde o dia do seu nascimento até o fim da sua vida. E a gente viu que o pecado é o ego, né? O nosso ego é o pecado e ele está sempre diante de nós. Mas o bom instigador vem primeiro ao homem somente no dia em que ele começa a se purificar, ou seja, quando ele atinge a idade de 13 anos. Veja. Agora, está vendo como é que a gente tem que parar aqui para entender o que é 13 anos, né? Porque a gente imagina que 13 anos é quando o menino faz 13 anos e ele vai fazer a sua circuncisão, não é? O seu bar mitzvah. A menina faz o bat mitzvah, não é? Veja, mas vamos entender aqui então. Vamos na Parashá Mishpatim. Vamos abrir aqui a página Mishpatim para que a gente possa entender o que é esses 13 anos que esse menino vai fazer, não é? Aqui, ó, na página 10 de Mispatina, no Zohar Kadosh. Ó, então, a gente tem que começar sempre a analisar um pouquinho antes, né? A gente está falando sobre os 13 anos, e a gente dá uma parada, fomos para outra paraxá chamada Mishpatim, para observar aqui o que é 13 anos. Porque pessoas falam, olha, 13 anos é quando o menino faz a circuncisão no judaísmo, tem todo aquele rito, e a gente vai ver o que os nossos sábios falam. Veja, então o velho postou-se em atitude de oração. Chorou novamente e continuei. Se ele tomar outra mulher para si, nada diminuirá da sua comida, ou suas roupas, nem seu direito matrimonial. Estes são os 3 nomes supremos que nenhum olho viu além de ti, Deus. Né? Isso é Isaías, lá no 64:8. Todos os que estão no mundo para vir e sair de lá. Veja, todos que estão no mundo para vir e sair de lá. Um chamado de Sheará, no seu alimento, ou seja, a emanação da radiação a forte do que é indetectável, o alimento que nutre se chama Yod Reva Virre, com as vogais de Elohim. A segunda chama seu vestido, a vestimenta do rei, que é Shé, que se estende sobre a alma e sempre protege outra emanação de luz e o representa o direito do casamento, é uma pergunta, né? E o que representa o direito do casamento, né? Essa segunda é a vestimenta do rei, que se estende sobre a alma e sempre a protege, né? Outra emanação de luz. E o que representa o direito do casamento? Está discutindo aqui partes da Torá. Esta é a abundância de luz e vida do mundo vindouro, em que tudo é uma bênção. E Adonai Sevaot, que brilha com todas as luzes ocultas da árvore da vida, onde se esconde o mistério das relações conjugais e de onde emana. Né? Essas 3 manifestações da récide divina são diminuídas para a alma se for digna, mas se não for, né? Se não for, não será coroada com nenhum deles. Mas se eu não quiser fazer essas 3 coisas com ela, então ela sairá de graça sem resgate, tá vendo? Ou seja, a alma, então, separada, se ansiar pela união com a luz superior e sem alegria de possuí-la. Isso aqui está falando daquele caso do
do escravo que está na casa de um judeu, e aí ele decide não sair, e aí ele tem que deixar a esposa e filhos. Não tem nada a ver com a literalidade, você está falando da alma de reencarnação. Temos lidado com os bons, né, conselhos da Torá, dá aos homens. A Torá que abunda em bons conselhos, mas agora voltemos ao nosso assunto anterior, isto é, a túnica superior que o santo estende sobre a alma, como uma armadura protetora para que não seja entregue a uma nação estrangeira. E se ele a destinou para o seu filho, ele falará com ela de acordo com o que é comum com as filhas. O velho disse: associado, quando vocês abordarem a confiar na rocha sobre a qual o mundo está apoiado, diga-lhe para se lembrar do dia da neve em que foram semeados feijões de 52 espécies. Veja, ó. Foram semeados 52 espécies. Feijões, está vendo? Olha o que eles usaram. Feijões. Feijões são pequenas, parecidas com esferas, né? De 52 espécies, está vendo? E cores. Isso faz a alusão sobre a palavra hebraica que significa entendimento. Então, veja, a gente tem, não é? Entendimento, Rorimá é sabedoria, Biná é entendimento. 52 é Nun e Beit, não é? E que vai formar a palavra Biná. Beit Nun faz Biná. Então, veja. Então, aqui eles estão falando de Biná, né? Cujo valor numérico é 52, ó, Biná. E tendo recordado aquele dia em sua mente, lembre-se também do fato de que nele lemos o versículo acima mencionado. E quando você despertar nele a sua memória, ele então esclarecerá, mas os companheiros que se opuseram a ele, dizendo, por favor, aquele que começar deve continuar. Ele diz então, assim seja, porque sei que és estudioso, sabe, digno de ser informado de todos os mistérios que foram confiados aos cuidados do fiel. De fato, eu interpretei, mas quando você se lembrar dele com o sinal, e o sinal que lhe dei, ele complementará e completará devidamente as minhas palavras. Agora devemos explicar quem é chamado filho do santo, bendito seja ele. Venha e veja, um menino que chega aos 13 anos, torna-se filho da comunidade de Israel e assim permanece até os 20 anos, né? Se for digno, torna-se filho do homem. Um daquele que está escrito, vocês são filhos do Senhor seu Deus. Assim, quando Davi completou 13 anos, ele, dele foi dito, o Senhor me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Né? Isso está no Terrilim, no Salmo 2, no 7. Então, veja, no Terrilim, no Salmo 2, no 7, está falando sobre essa questão do rei Davi. Hoje tu és meu filho e hoje eu te gerei. Vamos dar uma olhada aqui. Esse Terrilim, quando a gente lê ele, ó, tu és meu filho, no versículo hoje, hoje eu te gerei. Veja, a palavra aqui, ó, escrita no Terrilim, ó, deixe-me contar o decreto, o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu te gerei, né? Então a gente tem ali, ó, Issaferá, El Roque, Adonai, Emelai, Benei, Atá, Ani. Veja, Rayon, Lideteira. Veja, você é meu filho, hoje eu te gerei. Aqui nós temos a palavra, ó, binar, tá vendo? Então, ó, eu tenho binar. Aqui só está me faltando eu reorganizar as letras. Vamos reorganizar as letras, ó. Então, veja, ó, Beit, Yud, né, que está no final. Vamos pegar o Yud, vamos pegar a letra Nun, só faltou a letra Re. Veja, então, nós estamos aqui em Binar, está ligado ali a palavra. Olha, vamos ver como é que é isso tudo, gente. Vamos ver como tudo acontece e a gente vai, então, entender como tudo veio das mãos de Hashem, né? Tudo veio das mãos de Hashem, ó, Binar.
Olha que coisa incrível. O pessoal fica tudo, né, vendo a Torá de uma forma diferente, vai inventar um monte de coisa para esse versículo. Né? Ó, tu és meu filho, hoje eu te verei, te gerei, né? A palavra Aleph e o Aleph Bet aqui, ó, porque a gente tem que entender as letras que são sagradas, o Aleph Tav, né, do Aleph ao Tav, e aqui a gente tem a letra Re, que representa a Torá. Tá vendo? Sim. Então, vamos continuar aqui nosso texto aqui para a gente entender. Para achar Mishpatim, olha, nós temos, então, o que significa? Né? O que significa? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Significa que até aquele momento ele não estava no estado filial e a alma superior não repousava sobre ele, porque ele estava no ano da imaturidade, na Orlau. Ele não tinha recebido ainda a humildade, não tinha conseguido avançar nos mundos espirituais, ele estava em recepção e nem conhecia ainda isso, né? Mas assim que atingiu a idade em que, sendo digno disso, tornou-se filho da comunidade de Israel e foi gerado de novo. Então, ó, viu? Ele foi gerado de novo, não tem nada a ver com chegar a 13 anos, isso é uma referência a Biná, a palavra errade, não é? Olha, é uma palavra errade, ela tem, né, gematria 13. Né? A palavra Ravá também tem gematria 13. Ó. Então, ele chegou aos 13 anos, né, ele foi gerado de novo, e aí ele chegou à palavra hoje eu te gerei. Vocês imaginavam uma coisa dessa? E o pessoal tudo fazendo, não é? Bar mitzvah nas crianças, faz tudo aquilo, mas não tem nada a ver. Aqui está falando de chegar em Binar, né? Então, veja, ó, eu te gerei, hoje eu te gerei, eu, Hashem, né? Eu, e não o outro lado, tá vendo? Não o lado da recepção. Então, eu e não o outro lado. Como então, né? Só o eterno, não tem outro. Não é? Então, veja, a gente está vendo aqui, né? Só eu, e o que lemos sobre Salomão quando lavo 20, né? Eu era filho do meu pai, referindo-se ao seu pai celestial, filho de ave, e assim as palavras deu a seu filho, né? E assim as palavras, e deu a seu filho por mulher, em seu sentido místico, refere-se aos tempos após a idade de 13 anos, ou seja, quando se chega em Biná, hoje eu te gerei, hoje tu és meu filho. Então, veja, quando o homem emerge da esfera da impureza, a qual foi designado, a qual ele foi designado, ele então agirá em relação a ela de acordo com os direitos das filhas. O que é isso? Aprendemos que cada dia, o santo e bendito seja ele, olhava atentamente as suas alturas celestiais abaixo, para o menino que ainda está no espírito, né, nas mãos do espírito imundo orlar, que é o desejo de receber para si mesmo. Observando como ele gradualmente se livrou do primeiro, indo à escola, indo estudar a Torá, veja, onde começa a enfraquecê-lo, tá vendo? Começa a enfraquecer esse ego. E depois indo à sinagoga, onde domina ainda mais. O que então o santo faz com a alma de alguém assim? Ele traz para a sua preciosa casa, onde concede a ele presentes ricos, gloriosos e superiores, e adorno com ornamentos nobres, até que chega o momento em que o menino tem 13 anos, está vendo? Olha. Então, veja, o menino tem 13 anos de idade ou mais, está vendo? Pode ter mais também, ó. Ele pode estar mais evoluído, mais ainda. Quando ele, tem 60, 70, 80, 90, 10, 2 anos, 15, 18, e ele chega ao grau de Binar, 13 anos, mas ele também pode ter mais idade. Quando ele carrega sobre o palio nupcial e ele se ele se apegar ao outro, o que estas palavras significam? Ele realmente contém um mistério do mistério, tal como é confiado apenas aos mais sábios dos sábios.
Em primeiro lugar, uma coisa deve ser mencionada. No sábado, quando o dia é santificado, eles emergem das árvores de vida novas almas. E aqui vai falar de reencarnação. Eu só queria chegar ao ponto do que é 13 anos de idade. Né? Então, veja, ó, ele chegou aos 13 anos de idade, vamos continuar aqui, ó. Mas o bom instigador vem primeiro ao homem somente no dia em que ele começa a se purificar. Ó, o instigador só vai vir quando o homem começa a se purificar. Ele não vem antes, ele não vem para quem não começou a se purificar. Então, quando o homem começa a se purificar, começa a ficar tudo mais difícil, porque o instigador ele vem, né? Ou seja, quando ele atinge a idade de 13 anos, quando ele está chegando lá para binar, a alma dele está avançando. Desde então, o jovem ou estudante, né, se vê auxiliado por dois companheiros, ou seja, ele é um jovem espiritual, ele pode estar em qualquer idade, por dois companheiros, um à sua direita, ó, um à sua direita, e o outro vai estar à sua esquerda. Eles são forças espirituais do Eterno, um à esquerda, um à direita, né? Sendo o primeiro o bom instigador e o segundo o instigador do mal. Ambos são verdadeiros anjos designados, ó, são verdadeiros anjos designados para acompanhar o homem continuamente. Quando o homem tenta ser virtuoso, né, o tentador do mal se curva diante dele. A direita ganha domínio sobre a esquerda e ambas se dão as mãos para proteger o homem em todos os seus caminhos. E é por isso que está escrito: pois ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para guardá-lo em todos os seus caminhos. O anjo da direita e o da esquerda. Então, os dois vão guardar ele. Os dois anjos. O Rabi Eliasar explicou este versículo a Jacó. Quando Deus lhe designou companhia de anjos como um escolta, por que ele veio com um número total de tribos, fazendo com eles uma bela companhia? Por que ele veio com essas tribos todas, né? É por isso que se diz, Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Isso é o Bereshit 32, 2. Como já explicado. Portanto, aqui, quando ele foi libertado das mãos de Labã e dissociado dele, então, nesse momento, a Sheriná se juntou a ele. A gente tem que entender que Labã é um Akepanogá, que se chama branco, não é? E a palavra branco vai estar ligado a essa parte espiritual, essa Akepanogá, que a gente tem que vencer. E aí diz que depois que ele venceu Lavan, né, Sheriná se juntou a ele e acampamentos sagrados cercaram de modo que Jacó os viu e disse. Né? Aqui, ó, Jacó, quando os viu, disse. Né? Esse é o Gênesis 32, 3. Ele era daqueles anjos que enviou a Esaú, como é dito, e Jacó enviou anjos. Abisag disse: porque em uma passagem do Salmo, diz que o anjo do Senhor acampou ao redor daqueles que o temem. E, né, teme e os liberta. Então, veja, Salmos 34, 8. Então, Hashem, ele se acampa do lado, vamos ver aqui, daqueles que o temem e o liberta. Senhor, né, ó. Rinê, olha para a rede aqui, ó, Rinê, que era o mês de Tammuz, Melear, Adonai, Savive, né, ó, Savive, Lireim, Verhaletzen. Então, veja, o Senhor, o anjo do Senhor, né, o Malach, ó, aqui a gente está no singular, o anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que o temem e resgatam. Muito bem. A gente vai continuar aqui, então. Observe o seguinte. O que o Zohar vai trazer agora para a gente, né? E aqui diz, e ele era um daqueles anjos, né, que ele enviou Esaú, como é dito, e Jacó enviou anjo. Perdão, gente, a gente já está aqui embaixo. No singular, veja, lá está anjo no singular, em outra passagem. Por quê?
aos seus anjos, ele dará ordem a teu respeito para te guardarem. Veja aqui o anjo, a palavra anjo já não está no singular, está no plural. Está vendo? Um anjo, e aqui tem anjos, veja. Então, ele dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso aqui é o Terrilim 91:11. Vamos ver. No Terrilim 91:11, onde a Shem dá ordem agora não ao anjo, mas aos seus anjos. Imagine isso. Olha que coisa, talvez. No Terrilim, não é? 91. Pois ele dará ordem aos seus anjos para guardá-lo onde quer que você vá. Que malahim, tá vendo? A palavra malahim está escrito aqui. Itseru, Seluhu Leha, Lechamererá, Bekou, Derareiha. Separou o texto aqui, ó. Derareiha. Então, Ki Melahim, Itseru Leha, Lechamererá, Bekou, Derareiha. Então, Hashem dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Qual é a diferença que o Zohar está querendo mostrar para nós aqui? Ó? Ele dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Plural, veja, aqui está no plural, por quê agora? Né? A gente viu em cima que 2 anjos são designados para o homem. Né? E aí, vamos entender então aqui. Pois a ordem ao teu respeito para te guardarem. A razão é que os termos anjos, malahim, é uma referência aos malahins mesmo, propriamente dito. Enquanto o versículo, o anjo do Senhor, o malar do Senhor, é acampado, refere-se à própria Shekhinah. Então, toda vez que eu ver anjo no singular, então eu tenho uma referência à Shekhinah. Como no versículo, e o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo do meio da sarça ardente, Êxodo 3:2. Então, aquele anjo não era ninguém mais, ninguém menos do que a Shekhinah divina. E isso não acontece no nosso mundo. Né? Ele não viu uma sarça ardente. Ele viu, não viu também, ele presenciou uma questão espiritual onde ele vê a Shem. Toda alma pode ver a Shem na sarça ardente. A sarça ardente é representada pela letra Shin. Então, ele vê a letra Shin se abre para ele, então ele vê a presença divina. E aí diz, então, assim, o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, ou seja, a Shekhinah acampa-se ao redor daqueles que o temem, tá vendo? A palavra temer é muito importante. Aqueles que temem a Shem para libertá-lo. E quando a Shekhinah habita em um homem, né? Habita em um homem, legiões sagradas sempre giram em torno dele. Então, se a Shekhinah está no homem, a Shekhinah sempre vai habitar do lado dele, em torno, em volta dele. Davi disse esse versículo quando ele escapou de Aquis, o rei de Gate, porque a Shekhinah o cercou. Tá vendo? Então, Davi ficou cercado pela Shekhinah, ele cercou ele e o livrou de Aquis e seu povo, e de todos aqueles que o cercaram. Em conexão com o mesmo está escrito, e ele fingiu, né, estar bravo. Né? Na verdade, ele fingiu estar louco. Né? Aqui está a palavra bravo, ele fingiu está louco, não é isso? É 1 Samuel, aqui no 21:14. O termo que significa fingindo louco, em vez de mais comumente usado, contém uma alusão ao termo relacionado que Davi usou anteriormente quando disse, porque eu tinha inveja dos loucos. Tá vendo? Então, quando Davi está falando que ele estava louco, ele está fazendo uma referência a essa parte que ele dizia, porque eu tinha inveja dos loucos. Você vive, já que a inveja os loucos, você mesmo será levado a agir como louco. Assim aconteceu quando ele foi levado perante Arti, e a sua vida estava em perigo. Então, ele fingiu de louco nas mãos dele, ele se fingiu de louco, que não tem nada a ver com o texto literal. Não é? Ou seja, se ele se comportou como um daqueles loucos que ele tinha inveja, então a Shekhinah veio para salvá-lo. Veja,
Alguém pode perguntar como pode ser isso, já que a Shekhinah habita apenas, não é? A Shekhinah habita apenas na própria herança da Terra Santa, ou seja, ele estava fora da Terra Santa, ele estava em outro lugar. A resposta é que é somente de lá ela concede bênçãos. Só de lá, da Terra Santa, as bênçãos vêm para o mundo, né? Mas, para fim de proteção, para fim dessas proteção, ela também é encontrada em outro lugar. Então, aqui, quando Jacó saiu de Labão, todas as legiões sagradas cercaram. Portanto, ele não foi deixado sozinho. Veja, o Jacó ele estava fora de Israel, ele ficou lá, não é? Servindo Labão, e aí agora ele tinha que voltar, mas ele ainda estava cercado pelas forças espirituais para proteção. Tá bom, e todas as religiões sagradas cercaram, e, portanto, ele não foi deixado sozinho. O Rabi Ezequiel perguntou, sim, como veio assim? É dito mais tarde para ser deixado sozinho, né? Veja, que é o Gênesis 32, 25, né? Ele pede para ser deixado sozinho. Vamos ver aqui, ó. Bereshit 22, 25. Jacó foi deixado sozinho e uma figura lutou com ele até o romper da aurora, tá vendo? Então ele foi deixado sozinho, a figura rompeu com ele até a aurora. Isso é uma relação a quem acorda de madrugada para estudar a Torá, não é o texto que a gente está vendo ali, isso é a relação do estudante de Torá acordado para estudar a Torá. O Rabi Judá disse em resposta, porque deliberadamente se expôs ao perigo. Veja, ele deliberadamente se expôs ao perigo e, portanto, os anjos o deixaram. É precisamente a isso que se referia quando dizia, não mereço todos os favores e toda a constância que mostraste ao seu servo. Isso é o Gênesis 32, 11 ou 10. Veja, então, a partir do momento que ele pensou assim, eu não mereço todos os favores e toda a constância que mostraste ao teu servo, então, os anjos o deixaram, porque ele se colocou em perigo, tá vendo? É uma coisa complexa. Rabi Isaac disse que o motivo da partida foi para deixá-lo sozinho com o capitão de Esav, que desceu até ele por permissão divina. Enquanto isso, eles foram cantar hinos devido àquela hora de louvores do santo. Ou seja, hoje é o dia, não é, que essas forças, né, foram cantar, esses cantores foram cantar, né, ao Eterno, né? Então, eles deixaram ele sozinho porque eles tinham que reverenciar o Eterno. Então, ele ficou sozinho com o capitão de Esaú, que vai fazer hoje a sua comitiva de louvores a Hashem. Por isso que o dia é mais complicado. Então, ele vai fazer louvores ao santo, bendito seja ele. Então, eles voltaram para Jacó. Depois que eles fazem um louvor a Hashem, então, nesse dia, eles voltam. Mas aí tem o 9 de Ave, né, que é o dia que vai se anteceder depois desse. Mas, enquanto isso, ele ficou ali lutando contra essa parte negativa. Isso é, o que voltou agora, me tornei dos acampamentos, é o alojamento da Shekhinah em sua própria casa, de modo que estavam completos em todos os lados, tendo a sua parte com o branco, veja, ó, aqui é lavã, tá vendo? Branco, aqui é lavã, e com o vermelho, tá vendo? E aqui é agora a Sefirá Gevurá. Rabi Eleazar disse, os sábios afirmaram que naquela noite e naquela hora o poder de Esaú estava em ascensão. E é por isso que Jacó foi deixado sozinho. Ou, de outro ponto de vista, o sol ficou sozinho no luar, ou seja, Tiferet e Esod escureceram. Né? O sol ficou sozinho e o luar escureceu. Porém, os cuidados da providência não o abandonaram totalmente. Veja, ele não foi abandonado totalmente. De modo que o seu adversário não prevalecia contra ele, como se diz. E quando viu que não prevalecia contra ele, né, o lado negativo não prevalecia contra ele, ele olhou para o desperdício de Jacó e ali o seu olhar encontrou Abraão. Então, veja,
ele olhou para o desperdício de Tiferet, ó, ele olhou para o desperdício de Tiferet, e ali ele viu a Hesed, ele viu Abraão. Ele virou à esquerda e ali viu Isaac. Então, ele virou e viu Gevurá. Vamos aqui abrir nossa árvore para a gente entender. Eles estavam ali, eles estavam vendo, né, como tudo iria funcionar. Então, ó, aqui a gente tem um mês de ave, não é? Está aqui o mês de ave, e ele, né? Aqui a Sofirote. Então, o anjo olhou para a direita, viu Abraham, né? Ele viu Jacob, estava aqui lutando com Jacob, isso ele olhou para a direita, viu Abraham, do lado esquerdo ele olhou e viu, ó, Isaac. Tá? Então ele estava aqui, o Jacob estava aqui, e isso também está dentro do homem, da alma do homem, nessa luta, no estudo da Torá, essa caminhada para a Torá, não é? Então, veja, ele viu as forças espirituais, ele viu as sefirotes, ó. Então, ele viu o desperdício de Jacó, não é? O que as pessoas desperdiçam sem estudo da Torá, elas, né? Elas também viram aqui, ó, o desperdício de Abraão, perdão, ele olhou, né? E seu olhar encontrou Abraão e ele virou para a esquerda e viu Isaac. Então, muito bem. E ele continua aqui. E ele olhou para o corpo de Jacó, que era uma fusão, veja, o corpo de Jacó, que era uma fusão dos dois lados. Veja só, a fusão era dos dois lados, ó, por quê? Ele olhava para a direita, olhava para a esquerda, e ele olhou para o corpo de Jacó, que era uma fusão, ó, uma congruência desses dois lados que vinham aqui. É isso que o Zohar está falando. Então, assim tocou a cavidade da sua coxa, que é um pilar adicionado ao corpo, mas fora dele. Então, ele tocou onde? Ele tocou na coxa aqui de Jacó. Ele tocou nessa coxa aqui, nesse mês. Né? Isso tudo é uma referência. Olha, ficou verde, tá vendo? Então, no mês de Ave, ele tocou na coxa, porque ele sabia que se ele tocasse na coxa, todo ano isso vai acontecer. É uma criação do próprio Eterno. A letra Tave, a letra T, perdão, gente, ela vai estar aqui, ó, exatamente nessa ligação, tá vendo? Criando esse momento que a gente está vivendo agora. Então, como era a fusão dos dois lados, e assim tocou a cavidade de sua coxa, que é um pilar adicional ao corpo, mas fora dele. Então, dessa maneira, o anjo cercou Jacó por todos os lados. Não é? O anjo cercou Jacó por todos os lados para libertá-lo. Vamos entender aqui, ó. E assim tocou a cavidade da sua coxa, que é um pilar adicional ao seu corpo, fora dele. Dessa maneira, o anjo cercou Jacó por todos os lados para que Jacó o libertasse, né? Para que Jacó o libertasse. Veja. Então, quando a Shekinah desceu, não é? Jacó ele tinha que ter uma proteção, ele não podia lutar com o anjo, né? Para olhá-lo, multidões de exércitos, olha, multidões de exércitos e legiões se reuniram diante dele. E foi desses anjos que ele enviou a Esaú. Então, quando ele estava lutando ali, que os anjos desceram, ele lutou contra o lado negativo, né? Era um mês de ave. Então, quando esses anjos desceram, e Jacó enviou os anjos. Então, foi aqui que ele tirou os anjos.